A Fazenda, quando não dá conteúdo, é um marasmo de chato. Mas quando ela dá conteúdo, a gente tem mais é que aproveitar. Não dá pra deixar isso passar, obviamente, né, gente? Mas vamos lá relembrar o que realmente aconteceu. A formação da roça teve feno, fogo e muita gritaria. A Nádia acordou, mas será que ela vai ter força para se sustentar a partir de agora? Aguardem, todos vocês que votarem em mim. É o jogo. Que medo. Vamos que vamos. Ah, tenham medo mesmo, meu amor. Segura um pouquinho aí. Fazer da vida de vocês um inferno. E o Sander, que ferrou com a Márcia Furreca, mandando ela direto pra roça, mas não vetando ela da prova do fazendeiro. Eu vou indicar a Márcia Fu. Eu vou vetar a Nádia. Eles vão aguentar uma Márcia Furreca fazendeira? Eu não sei. Eu sei que o fogo, feno e gritaria tá no ar com muita coisa pra gente falar sobre o que aconteceu com eles. Para começar, a gente já viu a hora que o Sander leu o poder branco, que uma parte do poder dele era mudar o veto da prova do fazendeiro. Na hora, eu confesso que achei que o poder seria só isso, mas eram 2 em 1. O Sander, na prática, foi o fazendeiro da semana. Olha só coisa boa pra ele. E o Lucas, que tá arrumando os looks dele pra falar com a Galisteu e brilhar, mas no final ele não conseguiu o destaque que ele queria. Tem alguém pra fazer a conta semana passada, mas, Lucas? jamais. Jamais. Que mas isso? você tá certo. Obrigado. Lucas, continua tentando, viu que o destaque vem. Até porque você vai pra final, então tem muito chão até lá pra você aparecer e usar os seus looks. O Sander ficou com o poder branco e deu o poder laranja pro Tonzão e a votação foi aberta. Eu vou ficar com o branco. Poder branco na mão do Sander. O Lucas, obviamente, mandou a Jenny pra roça. E depois de ouvir o carro de som dizendo que ela tá cancelada aqui fora, pra que perder tempo indicando o Tonzão e arregando pro maior momento de destaque dele nessa semana? Lucas disse que a Jenny incita a violência em outras pessoas, como ela fez com o Black, a Kali e a Raquel. A Jenny respondeu e disse que ela não é agressiva, mas admitiu que ela deu um passo à frente e provocou a Raquel. Não fui pra cima da Raquel, eu peguei, dei um passo à frente, gritei com ela, não induzi ela a me bater. Mulher, ouve o que tu tá falando, sustenta o que tu tá falando. Você acabou de admitir que você foi pra cima da Raquel e provocou a expulsão dela. E aí, ela disse que se tivesse errada, ela seria expulsa junto com a Raquel. Se eu tivesse errada, teria sido expulsa com ela. E aí, de novo, mulher, tu só não foi expulsa porque tu era a fazendeira naquela semana. E o Carelli não quis fazer outra prova do fazendeiro às pressas. Os crias seguiram a estratégia de votar na Nádia. E eles tinham a maioria dos votos da casa. Jenny, WL, Yuri, Lili, Tonzão e Sander somaram 6 votos. Os outros 2 votos vieram dos ex-esportistas. A Lili deu como justificativa para votar na Nádia que a Nádia tem mania de perseguição. O WL usou a mesma justificativa, falando que ele nem sabia que o D Black era ex dela. Aliás, foi aqui que a Nádia disse que as máscaras estão caindo e a Jenny lembrou que a Nádia estava no La Máfia. Você entrou Nunca no grupo. fiz parte do Porque grupo. você se faz de vítima. Nunca me fiz parte Show, do grupo, tá bom, o Brasil é isso está aí. vendo. Tá bom, o Brasil tá vendo. Jenny, te enxerga, mulher. A Nádia não era do La Máfia. A Simeone queria trazer ela para mais perto do La Máfia, mas a Nádia nunca entrou de fato nesse grupo. Quando a Jenny votou, ela disse que a Nádia é vingativa e só porque a Simeone esqueceu de salvar ela no Resta 1, naquela roça que foi cancelada, ela quis se vingar agora. A Nádia chamou a Jenny de podcast e ainda relembrou a treta das camas. E aí a Jenny respondeu e disse que chamou a Nádia para dormir com elas, porque tem homens na casa que também precisam dormir nas camas. Você me chamou para dormir na cama, eu estava há 1 mês dormindo com 2 pessoas Só que em você uma tem que pensar que cama. existe homens na Em casa uma que precisam cama. dormir Eu também. E aí, no meio dessa confusão toda, eu juro pra vocês que eu não sei como o absorvente da Kali foi parar na história. Mas foi o momento que a Nádia expôs pra Kali
que a Jenny falou da história da calcinha suja de cocô e corrimento. A Kali, você chamou todo mundo na dispensa e você falou, olha aqui a calcinha dela com absorvente, vou chamar geral pra ver. Eu não faz isso, ela é mulher. Você falou. A resposta da Kali pra mim foi a melhor no meio dessa história toda. Eu sou moça e ainda menstruo. Disse ela vestida de Vera Fischer na novela Salve Jorge. Tava igualzinho. Eu não gosto disso. Você é mentirosa, eu não gosto disso. E os outros 2 votos que a Nádia teve nesse primeiro momento vieram do Henrique, o cara mais planta da casa, que realmente não tem tantas interações, usando como critério de voto o fato dele não interagir com a Nádia. Soou ridículo, inclusive, e ela respondendo que numa outra roça, o Henrique preferiu votar no Lucas só pra sabonetar mesmo, porque ele não queria votar nela, porque tinha medo dela. Sabonete, medo, um ali com a sua estratégia, um com o negócio na manga. E aí o outro voto veio do Radamés, que disse que não gosta da forma como ela lida com os colegas da casa. Os outros votos da noite nesse primeiro momento foram na Alicia X, que teve os votos da Márcia Furreca, que também deu um conteúdo legal pra gente ao dizer que ela tá meio assim com o Paiol e que por isso ela votava na Alicia. Como eu sou meio assim com o Paiol, então é ela que tá ali, então eu queria votar em você. A resposta da Alicia foi dizer que a Márcia Furreca é a pessoa mais falsa que ela já viu na vida até aqui. Até aí, nada demais. Agora, quando a Márcia Furreca disse que a maquiagem da Alicia estava muito bonita, mas que a Alicia não serve para pegar uma vassoura, eu ri, eu juro que eu ri. Igual a Adriane Galisteu riu nesse momento dessa confusão toda. A Márcia Furreca ainda mandou a Alicia arrumar a própria cama, ao invés de perder tempo com espelho e maquiagem. Vai pegar a vassoura, rápido! É disso, tá? Larga a maletinha de maquiagem, vai! Oh, meu amor, A Alicia disse que ela preferia ser fútil a ser falsa. A Alicia, ela pega um ar muito rápido com as pessoas, mas se ela aprender a controlar isso, ela vai tretar bastante sem perder a razão, porque às vezes ela perde a razão só por causa disso. O outro voto que a Alicia teve foi do André, mas esse aí é só mais do mesmo. A Alicia chamou o André de incoerente e ele só respondeu dizendo que ele sempre foi claro com relação ao Paiol. O voto mais importante que a Alicia recebeu foi o da Nádia, porque chumbo trocado não dói. E, obviamente, a Nádia não ia perder a oportunidade. A Alicia disse que a Nádia quis ofendê-la quando a chamou de garçonete e a Nádia se meteu dizendo que a mãe dela já foi garçonete. já foram garçons, minha mãe já foi garçonete. A minha mãe também Ela já foi E por que garçonete, você me, e por que você me xingou pra querer me diminuir? Não foi Por favor, diminuir. parem. Para de... Mulher, tu acha que engana quem? É claro que tu chamou a outra de garçonete pra ofender. Não tem essa de que a minha mãe foi garçonete. E aí a Nádia explicou que quis dizer que a Alicia vivia bajulando os meninos e disse que não faz ideia do que significa amôndria. E nem a Galisteu sabia e perguntou isso pra Alicia. A Alicia disse que era monstra, mas que Mondra é um apelido fofo. Contra mim, eu peguei uma coisa que eu acho fofinha, assim, que eu uso lá fora, e chamei ela de Mondra, apelido carinhoso. Alicia, acorda, você não quis ser fofa com a Nádia, pelo amor de Deus. O outro que foi votado nesse primeiro momento foi o Tonzão. A estratégia desenhada pelo Paiol era que eles iam votar em peso no Tonzão e contavam ainda com os 3 votos do Paiol e que os 3 juntos, juntando isso, iam empatar o jogo e deixar o Lucas decidir. Mas o ranço sempre falou mais alto nesses momentos. Até certo ponto, a votação realmente estava empatada. Os crias dominaram no meio pro final. O Black votou no Tonzão e disse que era estratégia de jogo mesmo, então ninguém se importa aí com essa justificativa. A Jaqueline votou no Tonzão por causa da história do beijo no Tom que a Simeone ouviu e disse que foi um jogo sujo dele usar isso para prejudicá-la. No que ele respondeu que ele se desculpou por isso e ela tá usando isso de novo para ter uma justificativa. E eles vão usar, gente. De desculpa já, tá desculpado, não quero mais tocar nesse assunto, porque se eu errei, me desculpei, para mim morreu o assunto, e até porque ela é mulher, eu tenho que respeitar. A Kali também votou no Tonzão e anunciou que agora ela segue carreira solo. Mas eu tomei uma decisão minha em seguir carreira solo.
A Kali também quis enganar todo mundo dizendo que o voto dela era uma decisão dela e que não era influenciado por ninguém. Essa desculpa não cola e você era parte da estratégia do Tonzão. O Tonzão jogou na cara dela e disse que isso era uma estratégia. Do paiol, ela é totalmente 100% influenciada por eles e ela votou nesse voto para poder, porque ela fecha com eles e já estava combinado. A Kali disse que ela já tinha revelado o voto dela no Quai, mas é mentira, né, gente? A gente já sabia que a Kali ia votar junto com o paiol, só ela que não acredita nisso. O último voto no Tonzão foi da Alice e ela disse que foi por estratégia também, o que a gente já esperava, porque afinal a estratégia já estava mais do que furada. Isso significaria que a Kali, Black, Chay, Alice, André e Jaqueline fossem no Tonzão para empatar o jogo. Mas estão vendo no que dá contar com ovo no cu da galinha? Dá nisso. As coisas podem dar errado. A Nádia foi pro segundo banquinho, mas aí, quando o Tonzão leu o poder laranja, ele ficou sem entender quem ele tinha que anular os 4 votos. Eu achei que era óbvio que era para anular os votos dele, mas ele perguntou se podia ser de qualquer um. E aí a Galisteu explicou que eram os votos dele. De qualquer um? Pois, pensa em quem eles votaram, né, Tonzão? Ele anulou os votos do Chay, do Black, da Alice e da Jaqueline. A Alicia voltou outra vez e aí ela foi na Nádia por motivos mais do que óbvios, porque elas tretaram no intervalo, uma treta por causa dos mesmos motivos da votação. Mas a Nádia prometeu fazer da vida de quem votou nela um inferno. Se prometeu, tem que cumprir. Aguardem, todos vocês que votarem em mim. É o jogo. Que medo. Vamos que vamos. Ah, tenham medo mesmo, meu amor. Fazer da vida de vocês um inferno. A surpresa foram os votos do Chay e do Black que foram no André, e o André deu uma leve de uma surtada lá. Chamou o Chay de incoerente e disse que eles usaram a Kali pra mudar o voto do Lucas na roça. E aí a Kali se meteu no meio e disse que não foi assim e que ela não tentou forçar nada e... Não, de jeito nenhum. Não foi essa forma. Ela trouxe a conversa de vocês. Então mentirosa é ela e vocês. Mulher, tu passou horas tentando convencer o Lucas pra ele indicar o Tonzão e deixar a Jenny sobrar no Resta 1. Não vem com essa porque isso não cola. Não cola. A Jaqueline votou na Lili por causa da história do beijo no Tom e que a Simeone tinha contado pra ela e ela estava envolvida nisso tudo. O poder da chama laranja só faria diferença se ele tivesse sido usado de forma mais estratégica. O André cresceu e apareceu, engrossou a voz e disse que os paioleiros são mentirosos e mimados. E como eles ouviram muito bem o carro de som na tarde de ontem, André disse que o paiol é perigoso e ainda disse que o Lucas fez muito bem em não ceder à pressão dos paioleiros. Mentiroso. O paiol é perigoso, hein? O Lucas tentou aparecer, mas não foi dessa vez que rolou pra ele. Depois, até o Tonzão apareceu e jogou na cara que todos ali fazem a mesma coisa, mas só ele é visto como jogo sujo. Todo mundo faz a mesma coisa, em geral bota eu como jogo sujo. É que você fez primeiro, Tonzão, aí gruda, não tem como desgrudar. E aí quando o Sander foi falar do quarto poder, ele respondeu a uma crítica e ele disse que ele ia dar o poder sim para um aliado e que ele não daria um poderzaço daquele para um adversário, né? E errado o Sander não está. Mas ok, pra vocês é que eu não ia dar o poder desse. E foi aqui que a gente descobriu que ele tinha mais poder que o fazendeiro. De uma só tacada, o Sander tinha que indicar o quarto roceiro e ainda vetar alguém da prova do fazendeiro. Simples assim. E ele cumpriu a promessa de ferrar a Márcia Furreca e mandou ela pro quarto banquinho. Eu vou indicar a Márcia Fu. Mas eu achei que o Sander peidou na hora de dar o veto da prova do fazendeiro. Era óbvio que ele tinha que vetar a Márcia Furreca, mas ele arregou com medo da Nádia voltar fazendeira e disse que as provas não tem isso de ser para homem ou ser para mulher e que tá todo mundo igualado ali. Com isso, ele vetou a Nádia da prova do fazendeiro e disputam esta prova a Márcia Furreca, o Chay e a Jenny. Eu vou vetar a Nádia. E quando a Márcia Furreca foi pra
Roça pelo poder do Sander, ela já disse que não tá nem aí pra opinião dele e que quem julga é o público e se ela tiver que sair, ela sai, se ela tiver que ficar, ela fica. Não me importo, né, com a opinião dele. Após a Roça, a Nádia cumpriu o que ela prometeu, foi logo atirar em cima de quem votou nela. Ela começou com o Sander, a quem ela chamou de pau mandado do Tonzão e que a máscara dele tá caindo. E eu pensei que já tivesse caído, porque se algo fica caindo o tempo todo, é porque esse algo sempre fica no meio do caminho. Você é um pau mandado. Isso aqui não significa nada. Tá bom. Mas foi mesmo contra a Jenny que a coisa pegou. A Lili foi defender a Jenny, mas o WL puxou e deixou a treta rolar. A Nádia disse que a Jenny é responsável pela expulsão da Raquel por incitar a violência na casa. A Nádia colocou o dedo na cara da Jenny, que reagiu. Fez a menina ser expulsa. Peguei ranço seu. Ranço. Aí vocês falam que eu sou agressiva. Sim, você é agressiva. É que não existe só violência física, mas eu acho que a Jenny não sabe dessa informação. Ou se ela sabe, ela finge que não sabe. E depois, a Nádia foi pra cima do Radamés, dizendo que não tem medo dele e que agora começou a Fazenda 10. E depois ela corrigiu, dizendo que a Fazenda 15. Agora começou. Começou a Fazenda 15. E quando eu vi a Nádia tretando, atirando pra todos os lados, eu fiquei igual o Black, a Kali, o Lucas, o André e a Jaqueline assistindo. Só de longe observando. O Radamés provocou e fez pouco caso das ameaças da Nádia, dizendo que ele estava se tremendo de medo. A Nádia também atirou pra cima do Henrique, chamando ele de pau mandado, sem posicionamento, e ainda disse que ele é medroso, o que ela realmente não mentiu. Não dá pra negar que ela tá certa e o Henrique é só isso mesmo. Pau mandado você é, saboneteiro e medroso. E pra piorar mais as coisas, a Nádia ainda tira as coisas da gaveta da Jenny, expondo que ela estava escondendo alimentos da casa. Eram leite, suco e outras coisas. A Jenny ficou pé da vida com isso e disse que ela não precisa se explicar do porquê que ela estava escondendo essas coisas na gaveta dela. Escondido na gaveta! E daí? A Jenny e a Nádia se peitaram e mais um pouco, se um dedinho errado acontecesse ali, uma delas poderia ser expulsa ontem. Senaja, nem eu de você. Tenho cobra em casa, querida. Sei muito bem lidar com elas. A Jaqueline interveio e disse pra Nádia ficar no banheiro. Enquanto isso, Chay e Alice detonam o André e dizem que ele tá surtando. E a Alice confirma que eles ouviram sim o carro de som sobre o paiol ser perigoso aqui fora. Me encarando, para depois falar que foi agredido. É porque ele também escutou um negocinho lá fora, entendeu? Aí ele já só pensa, cuidado com ele pelo paiol, eles estão perigosos. O Black e o Radamés dizem que a Nádia passou metade do programa sem fazer absolutamente nada e agora que ela tá na roça, ela tá querendo aparecer em cima da hora. É que na Fazenda as coisas mudam muito rápido, mas muito em cima da hora mesmo. Cada um acaba tendo o seu momento de destaque na Fazenda, mesmo as plantas disputando o terceiro lugar, como disseram na formação da roça. A Jenny disse que queria ter sido vetada da prova do fazendeiro, assim ela ia direto pra roça e se ela tiver de sair, ela sai logo, porque do jeito que ela quer, e a mensagem sobre ela estar cancelada, que ela diz que não dá pra saber se é verdade ou não, mas enfim, ela quer ir embora. Não Pira não. Não pira, mano. Enquanto isso, a Nádia prometeu que não ia deixar ninguém usar o banheiro. E ela cumpriu isso. Ela só deixou a Márcia Furreca entrar e disse para os homens se mijarem nas calças. Ela enfrenta o Radamés de novo e diz que ele está perseguindo ela desde o começo do programa. E ele só responde que se fosse ele apontando o dedo na cara de alguma mulher, a situação seria diferente. E realmente seria, o Radamés não está errado. O homem coage, a mulher pode fazer isso com o homem. Vem encarar, botar dedo, fingir que tá tirando. Tô conversando com você.
A Nádia ainda provocou o Sander e disse que ele tem a pachorra de estar numa fazenda e não quer cuidar dos animais. É feio, hein? Como é que tu tá em uma fazenda e não quer fazer um animal? É muito pra minha cadeia. E pra não entrar na pilha, o Tonzão tirou o Sander de perto e deixou a Nádia falando sozinha nesse momento. E quando as coisas foram se acalmando mais, o Lucas foi falar com a Kali e diz que ela continua sendo uma prioridade para ele, uma opção de salvamento no Resta 1. Ela diz que a forma como ele abordou a situação fez ela ter um sentimento de traição por ele. E aí depois ela diz que não confia mais nele. E quando a Jenny e a Nádia se peitaram de novo pela terceira vez, a coisa esquentou. A Jenny continuou gritando igual ela gritou com a Raquel. A Jenny estava dizendo que a gaveta era dela e que a Nádia não tinha direito de mexer nas coisas dela. E aí a Jenny provocou dizendo que só porque a Nádia tá na roça, a Nádia resolveu hablar. E ela quis hablar mesmo. Decidiu hablar! Decidiu hablar! Mexeu com meu eu voto mesmo! No meio dessa discussão, ainda teve a Nádia dizendo que a Jenny a acusou de roubar a aliança de casamento dela. Nádia aproveitou o spot enorme em cima dela e disse que a Jenny a está acusando de ter roubado alguma coisa. Nádia diz que ela nunca foi parceira e amiga de ninguém ali dentro e que ainda precisa lidar com mais essa acusação em cima dela. Vou procurar mesmo. Queridinha, e para de ficar acusando as pessoas, que é feio. Acusando as pessoas, que é feio. As duas voltaram a se peitar pela quarta vez e a Jenny diz que até aceita o fato dela ir pra roça, enquanto a Nádia mandou a Jenny ir tomar no cu. Desonesta. Tomar no seu cu. Mano, sério, foi um tretão daqueles que só isso vale o seu like, né, gente? A gente que ficou horas até tarde na madrugada vendo essas coisas acontecer para trazer esse entretenimento para você, sem você precisar ver na TV. Em paralelo, a Alicia joga um veneninho ali em cima da Kali e diz que ela precisa conversar com o André porque ele a expôs por causa da história da influência da indicação do Lucas e chamou ela de mentirosa. A Alicia disse que o André botou no cu da Kali quando chamou ela de mentirosa. A Kali disse que sabia que o André tinha como prioridades a Márcia Furreca e a Nádia na formação dessa roça. A Kali disse que ficou bem revoltada, mas depois ela disse que precisou se acalmar para não piorar mais o caos do programa. Agora ele também interpretou assim, só que agora caiu no cu dele, né? Engraçado. Engraçado, diferente agora. Ela diz que não tem motivos para acreditar no carro de som e que apenas agora a Nádia apareceu depois de 40 dias de programa. É como eu disse, parece que eles nunca viram a Fazenda antes, porque sempre tem uma roda que gira ali dentro e as coisas vão mudando o tempo inteiro. A Kali foi se explicar pro Tonzão sem precisar se explicar para ele e disse que ela não acha o jogo dele sujo e que isso é mais uma visão do Lucas e do pôr do sol, mas que não é uma visão dela. E o Tonzão só esfregou a cara da Nádia no prego e disse que quando ela escuta essas estratégias, ela está no dois grupos e isso passa a fazer parte do que ela faz. O que o Tonzão de fato não está mentindo. Se tu não faz parte, tu nunca ouviu estratégia de ninguém. Quem não faz parte? A Kali disse que sabia disso. O Tonzão ainda diz que não tem como ela se articular sozinha dentro desse jogo e que ela sempre precisa estar aliada a alguém. E aí, ela diz que não vai mais jogar com o Lucas, a quem ela chama de desleal, desconfiável e infiel. Porque não é uma pessoa mais confiável para me conversar sobre nada, para montar estratégia de nada, para conversar sobre o jogo, porque a qualquer momento está expondo, está aumentando uma conversa que não tem fidelidade, lealdade. Pra mim, ela descreveu uma das músicas sobre término que ela canta nos forrozinhos dela. Mas será que é assim mesmo? O Tonzão esfregou a cara dela e disse que ela tá nos dois lugares ao mesmo tempo e que ela é que não aceita isso. A Nádia se faz de forte, mas ela também não sustenta muito as tretas dela quando a coisa esfria. Sozinha na despensa, ela chorou, disse que tá sendo perseguida e a Márcia Furreca foi prestar um apoio emocional pra ela. Para de chorar. Para. Que bobeira. Aí, que isso vai ficar assim, para. Você vai voltar, o
pessoa lá de fora gosta muito de você, relaxa. E a Jaqueline, André e o Lucas, pouco depois, também foram fazer o mesmo papel. E aí que a gente vê o como esse jogo é cheio dessas conveniências e hipocrisias. Perderam a Kali, mas agora eles têm a opção de trazer a Nádia para perto deles. A Kali, então, foi pro paiol e disse que o pessoal do Pôr do Sol só quer chamar a atenção do grupão e que não sabe o porquê disso. O Black, então, prometeu que vai macetar a Jaqueline se ela for pra cima dele, e o Chay disse que vai detonar o André se ele tiver a chance em alguma dinâmica. Onde aquela velha vai tomar uma macetada fodida de mim? Quem? A Jaque. De qualquer forma, o Chay não gostou de ver a Jaqueline na cozinha naquele momento e disse que ela estava querendo captar informações. E ela disse que ela não é uma fofoqueira e que ela não precisa ouvir nada para saber das coisas que tá acontecendo na casa. E diz que é melhor ele voltar fazendeiro, porque senão o próximo voto dela tá garantido na próxima roça. E chamou ele de pau no cu. Muito bom você voltar fazendeiro amanhã, viu? Porque meu próximo voto já tá garantido. Ai, pau meu no Deus. cu. E ainda diz que ele só não foi eliminado do programa porque tinha uma pessoa pior do que ele na roça. Já que você tá se achando dono do jogo, porque tinha uma pessoa pior que você. E isso não é nenhuma mentira. Aliás, a bem da verdade, porque o Chay decepcionou até a Débora Albuquerque, que defendeu ele na Fazenda 14. Mas no final, a Deolane acabou acertando sobre o Chay e sobre a maneira como ele age pra cima das mulheres. De qualquer forma, de campeão moral, ele tá indo pro fundo do poço achando que ele tá abafando. E isso é ótimo da gente assistir. O Black diz que o pessoal do Pôr do Sol tá se achando por causa do carro de som que veio de um fã-clube tendencioso e que eles não precisam acreditar no que a mensagem dizia. Esse grupinho tendencioso, fã-clube Diaba 4, quem é que seja que tenha feito, é tendencioso. Porque se você falar que... Deveriam, viu, gente? Porque vocês estão pagando pra ver, vocês vão ver no que o público é capaz. Não desafiem um fandom engajado. Fica aí essa lição. Os crias também se aproximaram do pessoal do paiol para falar mal do André por mais algum tempo, mas repetiram as mesmas coisas. Mas no final, também foi só o mais do mesmo. O Black disse que não faz sentido dizer que a Raquel é campeã se ela não tá mais lá, e que a Jaqueline tem um discurso machista citando o choque de xereca que ela disse pra Simeone, e o Black parece que não entendeu o que ela quis dizer com isso. A Jaqueline disse que o Chay não aprendeu nada na Fazenda 14 e que ele só cresce mesmo pra cima de mulheres como ele fazia na Fazenda 14. Ai, que é um Chay parece que não aprende. Fica babando ovo de geral. Aí eles ficam... A Márcia Furreca diz que o público tá vendo que elas estão sendo enxovalhadas pelo paiol e que o público vai dar a resposta. Agora o povo tá vendo, Nádia, relaxa. Só não vai ser a resposta que elas querem porque tem alguém pior do que eles na roça para sair antes deles. E como a Alicia tá dominando muito bem o veneno que ela tá jogando para cima da Kali, a Kali criou um ranço para cima do André e diz que não tá nem conseguindo olhar na cara dele por causa do que ele fez na roça, em dizer que ela era uma emissária do paiol para influenciar o voto do Lucas. A Kali acha que a gente acredita que ela tá sentida com isso, né? Ficar agora limpando o imundício dos outros. Cara, meu Deus. A Alicia diz que o Pôr do Sol sabe que sem a Kali eles ficam enfraquecidos e a Kali só diz que Deus é muito bom com ela por fazer ela acordar e depois diz que se o Black beijar ela, ele se apaixona. E eu sinceramente desisto da Kali. A Kali tá enxergando coisas demais aonde não existem. Ela disse que se segurou para não dar um fecho na cara do André na roça. Aí a Alicia até perguntou por que ela não fez isso na hora e ela disse porque ela respeita demais o André, mas o Brasil e 72 países estão assistindo tudo isso. Então nada, gente, só para deixar claro, tá? O André também macetou a Kali pra Nádia e disse que a Kali quis unir os dois grupos, o que ele não gostou nem um pouco. Cara, a Kali trouxe uma história que a gente não topou.
A gente chegou a cogitar a possibilidade, no caso de defesa, para salvar a Jaqueline. Foi a Kali. Foi E a Kali. ele chegou e falou que foi você. A Nádia quis saber quem é que estava distorcendo as coisas e o André disse que é o Chay e que eles só usaram a Kali para conseguir esse objetivo de juntar os grupos. Na baia, a Jenny diz que não vai entender nada se a Nádia permanecer no jogo e que se fosse aqui fora, a Nádia tinha tomado um pau dela. Se ela faz esse embate comigo lá fora, mas tinha tomado uma coça, se ela enfia o dedo na minha cara, na rua, tinha tomado um pau. Ou seja, a Jenny admite que ela é mesmo violenta. Aí, ela disse que nunca quis que a Raquel fosse expulsa, mas as coisas saíram do controle e depois disse que ninguém falou nada quando a Nádia colocou o dedo na cara dela. Então, essa mesma coisa da Raquel. Eu achava que a Raquel ia até a final. Ela era uma mulher muito forte para a final. E nunca imaginar que ela ia ter uma reação daquela, sendo que eu não fiz nada pra ela. É que a Nádia é bem pequena perto de você, Jenny. É tipo um pincher versus um pitbull. É um pequeno demais versus um grandão. A Nádia apontar um dedo pra você não mete medo. Uma Jenny grandona apontando o dedo na cara de alguém, aí sim mete. Tem uma diferença enorme entre esses dois cenários. Pela manhã, o churrasquinho de André e Nádia rolou solto e os crias se juntaram com o Paiol para falar mal do André e da Nádia. E a Kali decidiu, altamente influenciada pelo Black que desdenhou do carro de som, que ela não ia ligar para a mensagem do carro de som sobre o Paiol ser perigoso. Não, mas o grupo novo deu certo e o grupo novo tá lindo. E eu, sinceramente, acho que a Kali tá se perdendo porque ela se apaixonou pelo Black e tá querendo agradá-lo de todas as maneiras. O jogo dela já tá perdido. Os grupos disseram que o André tá soberbo demais apenas porque ele cagou pra opinião da Kali, do Chay e pro resto da casa. E errado ele não está. Tanto que eles querem a resposta do público. Essa resposta vai vir sim, mas não é do jeito que eles querem. Basta um deles ir pra roça com pessoas menos piores que eles, e sinceramente o Chay vai ser o primeiro eliminado do Paiol e aí eles vão tentar recalcular a rota. Pelo menos o Chay não vai poder mais dizer que ele é injustiçado de reality show. E a Kali se jogando de cabeça no Paiol é só um exemplo do quanto alguém se perde por causa de outra pessoa que já deixou claro que não tá nem aí pra ela, só tá pensando no dele. Até parece que os forrós que a Kali canta por aí não tem a mesma mensagem, né, gente? Mas ela quer pagar pra ver, então tá, né? Vai pagar pra ver. A Márcia Furreca falou com a Nádia e disse que elas não vão sobreviver nesse jogo sem ter aliados. Elas precisam sentar com o André, com o Lucas, com a Jaqueline pra saber se pelo menos elas têm chance de serem agregadas do pôr do sol pra não ficarem sozinhas. A gente tem que aprender aqui. Porque também a gente não vai poder ficar sem grupo nós duas, você concorda? A Márcia Furreca não tá errada. Mas o problema é saber se o Lucas vai querer jogar com elas, né? Até agora ele disse que não. O que esperar da prova do fazendeiro de hoje? A sexta prova é, obviamente, algum clássico da Fazenda, já que tudo na Fazenda 15 está sendo mesmo requentado. Então esperem uma prova requentada. E a gente tem Chay, Márcia Furreca e Jenny disputando. Dos três, apenas a Jenny venceu uma prova. Mas não esqueçam que a Jenny disputou uma prova com a Kali e com a Nádia. As duas infinitamente menores do que ela, e ela tinha essa vantagem física, o que fez bastante diferença. Agora a gente tem a Márcia Furreca, a Jenny e o Chay. Os três relativamente equilibrados. Dependendo da prova, se for algo que a Márcia Furreca domine bem com as mãos, ela pode se dar bem. Porém, se for uma prova de agilidade, a Jenny e o Chay têm muito mais chances. Agora, se for uma prova de sorte, aí todos os três têm a mesma chance. Por hora, eu, pessoalmente, acredito que o Chay e a Márcia Furreca têm mais chances de voltar fazendeiro ou fazendeira dessa prova de hoje. Se for o Chay fazendeiro, ele manda para a roça final a Márcia Furreca e a Jenny junto com a Nádia. Se for a Márcia Furreca, ela manda o Chay, a Jenny e a Nádia para a roça final. Pode ser que dê ruim para a Nádia. Porém, depois dessa treta toda com a Jenny, as chances maiores são da Jenny se dar mal também. Mas pouco importa também essa análise aqui. O fandom da Raquel vai fazer o possível para salvar a Nádia ou a Márcia Furreca caso o Chay volte fazendeiro, ou vão salvar o Chay e a Nádia para
para tirar a Jenny do jogo. Agora, se a Jenny voltar fazendeira, aí sim a Nádia vaza bastante fácil. Mas eu acho que o Carelli não vai arriscar perder a Nádia e não vai querer mais uma expulsão por obra da Jenny, né, gente? Então as chances da Jenny voltar fazendeira são bem menores. Bote menor nisso aí. Pode ser que isso mude? Pode. Mas eu acho muito difícil a Jenny voltar fazendeira hoje à noite. É mais fácil o Chay ou a Márcia Furreca. E ainda assim, o Chay tem mais vantagem que a Márcia Furreca.